as ausências mais sentidas, as ausências dos presidentes, mais o envio de algumas comissões ou comitivas importantes, como no caso da China, por exemplo, cada país com a sua razão, com a sua justificativa. Eu queria saber do senhor o seguinte: de que maneira, por exemplo, a ausência dos Estados Unidos pode desestimular a iniciativa privada norte-americana ou o cidadão comum preocupado com a causa a investir nesse fundo, por exemplo? Porque o fundo não necessariamente exige a participação do governo daquele país. A iniciativa privada pode participar e aportar dinheiro ali para colaborar com a causa e, eventualmente, obter lucro também a partir desse investimento, né? Mas essa não participação ou participação pela metade pode dificultar o engajamento para que isso se transforme num investimento global visto como bem-vindo? Obrigado pela pergunta. Eu acho que o comentário que foi feito aqui, o Cláudio Ângelo fez referência, é correto. É melhor não ter quem atrapalhe e permita que aqueles que querem avançar sigam em frente. As mudanças climáticas ocorrerão independente da vontade do Trump ou não. E eu queria chamar a atenção de que o tema da mudança climática, ele envolve todos, não apenas os governos federais, ele envolve muito os governos subnacionais. E eu estava presente no evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, da COP, dos líderes locais, diversos prefeitos norte-americanos. Aliás, a eleição norte-americana, essas eleições locais que ocorreram esta semana nos Estados Unidos, mostram também que boa parte da população norte-americana discorda do Trump. Trump não vai ficar para sempre, mas as mudanças climáticas permanecerão. Então, nesse sentido, a postura de buscar estratégias considerando que a mudança climática está ocorrendo e que exige tanto ações para mitigar, ou seja, reduzir as emissões, mas também para adaptar. Por quê? E, infelizmente, o secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, já avisou isso, nós já ultrapassamos o limite do 1,5. As mudanças climáticas estão ocorrendo, nós vimos isso ano passado na Amazônia, na seca, nos incêndios, nas inundações do sul do país, e essas situações vão ocorrer, então aquele que conseguir se sair na frente vai conseguir transformar esses problemas numa vantagem competitiva. Essa é a visão chinesa, que é contrastante com a visão norte-americana. É também a visão europeia. E é importante que as ações sejam globalizadas. Nós precisamos recuperar o multilateralismo. Então, é importante que os agentes que continuam acreditando nas ações multilaterais operem sem restrição. Então, nesse sentido, não apenas o TFFF, como outros assuntos importantes que precisam ser definidos, irão avançar a despeito da resistência. Né? Não é apenas a Índia, são vários países que têm dificuldade ainda em se comprometer para uma agenda, e é por isso esse atraso com as NDCs. Sim. Mas eu queria frisar que as mudanças climáticas ocorrerão. E isso é do interesse de cada país, seja rico ou seja pobre, que se antecipe ao que vai acontecer. Então, não é apenas uma situação de que eu vou esperar o país desenvolvido mudar de opinião, alocar recursos para eu, país em desenvolvimento, tomar ação. Nós precisamos agir imediatamente. E a mudança climática, ela ocorre no local, ela ocorre na seca, que vai afetar a pequena produção, principalmente o agricultor familiar de subsistência, e no Brasil é o agricultor do semiárido que mais vai sofrer com isso, mas também vai afetar o grande agricultor comercial do Centro-Oeste, porque ele precisa de um regime de chuva estável, vai afetar o prefeito que tem uma situação de risco que vai vir com chuvas que se tornarão cada vez mais fortes, e isso é mudança climática, é mais energia na atmosfera. Mais energia na atmosfera significa que quando a chuva vir, ela vai vir com muito mais carga, com muito mais força. E eu vou gastar uma grana feia para o quê? Para segurar as pessoas que vão ser desabrigadas. Então, se eu antecipo e faço um plano de adaptação, de tirar pessoas das áreas de risco, realocá-las, um grande programa de adequação para cidades sustentáveis, utilizar conceitos como cidade esponja
né, que, infelizmente, o seu grande eh, propagador faleceu agora no acidente aéreo, mas a ideia da cidade esponja, a cidade adaptada, uma cidade que tenha melhor capacidade de deslocamento, que simultaneamente vai reduzir a emissão com menos veículo, mas se torna menos frágil numa inundação, sim, todo esse tipo de investimento vai resultar em avanço econômico e não o contrário. E esse é o grande erro do Trump, do Milley e outros negacionistas, que não percebem que a adaptação às mudanças climáticas, embora tenha um custo inicial, vai trazer um retorno muito maior mais à frente. E essa é a principal mensagem. A inação vai custar muito mais. E quanto Perfeito. mais cedo medidas que são de tanto de mitigação quanto de adaptação, melhor para todos. E queria sim, chamar a atenção que existe um conjunto grande de soluções que, simultaneamente, protegem a gente, são medidas de resiliência, de adaptação, mas também mitigam. E florestas são importantes para isso. A gente precisa das florestas não apenas porque a gente precisa conter as emissões de gases de efeito estufa, mas existe um fenômeno chamado os rios voadores. A floresta amazônica ela transporta a umidade do oceano para o interior do país. Então, o agronegócio lá do centro-oeste precisa que a floresta amazônica esteja em pé para que a umidade vá do oceano para a sua área de cultivo. E o risco econômico é muito maior. E a gente perde muito mais com isso do que o eventual ganho de ter 1 hectare a mais de pastagem, 1 hectare a mais de um cultivo mecanizado que não vai gerar emprego. Então, o que a gente precisa é de sim. uma transição completa. E, nesse sentido, a perspectiva de que a mudança, quanto mais cedo, menos custosa e mais vantagem vai trazer, eu creio ser a mais inteligente.